Então, esse é o título, né? Sou professor da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo, sou professor de História e de Informática, né? E esse meu contato, para quem tiver interesse, para qualquer dúvida, esse é o meu e-mail. Aí você pode passar, por favor. E aí, para a gente começar, dessa discussão sobre história e racismo, é preciso fazer alguns conceitos, né? Primeiro, é da questão de raça. A gente não vai trabalhar uma noção de raça como já foi trabalhado durante muito tempo na história, assim, o cotidiano das pessoas, com uma noção de raças humanas do ponto de vista biológico. Não é disso que a gente está falando, não existe mais nenhuma ciência que defenda a raça do ponto de vista ideológico, porque seres humanos são diferentes biologicamente falando, né? O conceito que a gente trabalha não é de uma realidade natural, é uma realidade social, ou seja, as pessoas construíram a ideia de que há raças diferentes, hierarquizaram pessoas, deram características para as pessoas e falaram que cada um era de uma raça, né? E é isso que a gente está falando, de uma construção social, é uma realidade que é social. Ela ainda tem impacto na vida das pessoas, essa noção classifica ainda pessoas, diz o modo como algumas pessoas vão ser tratadas no mundo, e é disso que a gente está falando. A gente não está falando de uma raça em que, sim, as pessoas são diferentes biologicamente logo no seu nascimento, e nem que ou sejam iguais. Na verdade, isso é um conceito histórico construído. Houve, durante muito tempo, até pelo menos a Segunda Guerra Mundial, a ideia de que, sim, era uma crença, era uma ciência, na verdade, mais do que crença, mas a ciência apontava para isso, né? Tanto a ciência genética, quanto a ciência que estudava a realidade social, né, do mundo social. Vai apontar que há diferenças, vai ter estudos sobre crânios de seres humanos, sobre comportamento, sobre o quanto uma pessoa negra suporta dor, por exemplo. Isso fazia parte, inclusive, do cotidiano. Eu encontrei no final do século XIX, no começo do século XX, em jornais de Campinas e de Piracicaba, notícias de médicos, de cientistas fazendo esse tipo de exame, né? Querendo saber por que bebês negros nasciam mais claros ou mais claros do que os seus pais, por que nasciam mais escuros, quanto dor suportava nos Estados Unidos, estudos de crânio. Aqui no estado de São Paulo, e no Brasil como um todo, mas no estado de São Paulo teve a escola da eugênica, e que fazia esse tipo de estudo também, né, sobre as diferenças dos seres humanos, que acreditavam que havia raças humanas e que elas deveriam ser estudadas. Não é mais disso. A gente está lidando, na verdade, quando a gente vai discutir a história do racismo, quando a gente vai trabalhar com raça, né, nesse momento, do que eu vou falar, é consequência disso, né? Consequência do que veio desses estudos de ciência que não começam no século XIX e nem no Brasil, ele é anterior. Você vai ter esse tipo de debate no século XVII, na França, por exemplo, para explicar por que os reis absolutistas eram, né? Por que a corte era a realeza e não podia ter plebeus. Aí vai parar de ter uma explicação que fosse só divina, para também ter uma explicação científica. No século XVII, no século XVIII, se torna mais forte, né? E aí vai vir um debate sobre, inclusive, as desigualdades da raça, né? Na França, um conde vai fazer um estudo dizendo que os reis são reis porque eles descendem dos francos, que são povos germânicos, e os povos germânicos dominam as outras raças
da Europa, em toda parte. Por isso, são os mais aptos. Então, nesse sentido, são essas consequências que a gente vê por conta das consequências desse tipo de ciência, né? Na verdade, uma historiadora, uma filósofa alemã, radicada nos Estados Unidos, chamada Hannah Arendt, ela vai falar que, na verdade, isso era a opinião dele, né? Porque ele não tinha nenhum estudo que comprovasse, ele não tinha o experimento científico, né? Ele não ia lá e testava a ideia dele, ele simplesmente opinou, ele não viu em quantos lugares os germânicos dominavam, não viu se de fato os reis franceses daquela época, né, os reis francos, eram germânicos e os outros povos, e os plebeus, os súditos, não eram. Ele opinou de que deveria ser assim, e aí foi dividindo, e aí ele vai classificar, dizendo quem está no topo da cadeia da evolução e quem está abaixo, né, da dominação entre os seres humanos. E isso vai, ao longo do tempo, se marcar por outras experiências com os europeus, né? Não só na África, onde estariam o que a gente chama de negros, mas também na Ásia, né? Também vai classificar pessoas que estão na Ásia, vão classificar pessoas que estão na Oceania, tem a classificação, como eu apontei, da própria Europa, da América, vai se classificar o mundo inteiro, e, obviamente, quem está fazendo essa classificação são os europeus, e os europeus se colocam no topo, né? E aí vai variar o topo disso de acordo com a nação que vai representar. Por exemplo, os francos na França vão se colocar no topo, na Inglaterra vão ser os anglo-saxões, os anglos, principalmente, que também francos, germânicos vão se colocar, e aí vai modificando de acordo também com a nação. Mas a gente entende que isso não serve para determinar caráter, comportamento de pessoas no dia de hoje. Na verdade, a gente estuda rápido, pode passar, por favor, Mélia, por conta do racismo, né, que ainda é existente, por conta da prática, né, porque logo depois de uma definição de raça, a gente vai passar por processos de racializações, né? Eu vi uma reportagem uma vez, já tem alguns anos, eu não vou lembrar quem é a pessoa, mas ele estava falando que o movimento negro, principalmente associações, um minutinho só beber água aqui, tá? Associações americanas contra o racismo, dos Estados Unidos contra o racismo, chegaram no Brasil e racializaram as relações brasileiras. Na verdade, isso não é uma verdade. Eu estudei o final do século XIX e principalmente o começo do século XX. Minha pesquisa é até 1931, né, na Unicamp, e uma das características é a racialização, né? É você definir racialmente, né, determinados grupos por determinadas características diferentes. E aí a gente vai começar a entender esse processo no Brasil, que é hoje que muitos historiadores fazem. Quando a gente vai ter todo um debate sobre a abolição, antes da abolição, na verdade, você tem um mundo em que você define muito bem quem é cidadão, né? Quem tem poderes de participação política naquela sociedade. Você tem os senhores de escravos e você tem os escravos, né? Pessoas escravizadas e pessoas que escravizam. As pessoas que escravizam têm um poder, elas têm dinheiro, elas têm um poder político. Pessoas, nesse caso, na verdade, homens, né? São homens adultos que vão ter poder político para definir, né? Com o passar, mas não eram só pessoas negras. Na verdade, as pessoas negras ou africanas não eram todas escravas. Você também tinha elites africanas que que ganharam dinheiro com a escravidão, que viveram sobre isso e que trabalharam nisso e que vinham ao Brasil, né?
Você vai ter gente que vai ser membro de elite africana, ligada à realeza, aos chefes que vão vir estudar no Brasil, né? Não vão estudar em Portugal, vão vir estudar na colônia, no Brasil. E outros vão fazer comércio aqui. Essas pessoas também têm algum tipo de poder, né? Na medida das relações até com Portugal. São esses homens negros, no caso africanos, eles também participam, né, do comércio ativamente em negociação com Portugal, com mais ou menos poder, mas participando. Então, você tinha, claro, as pessoas que são escravizadas não têm poder, as que não são, têm algum tipo de poder. Só que começa, principalmente no século XIX, a ter muitos africanos ou pessoas de origem africanas que são livres, né? Você vai ter a questão do que se chamava dos mulatos, dos pardos, livres, de pretos livres ou libertos que foram saindo, né, de alguma forma da escravização, fosse através de compras de alforria, fosse porque ganharam a carta de alforria condicional, de algum modo. E essas pessoas, e aí já tem alguns estudos que apontam que essas pessoas começam a discutir uma questão de mérito, né, que elas passam a ser impedidas, na verdade já no século XVIII, mas fica muito nítido no século XIX, que elas não conseguem ter alguns espaços, né, no setor público, de trabalho, e elas escrevem, né, vão escrever jornais fazendo esse tipo de denúncia. E aí você vê, deixa eu só desligar aqui o som no meu celular, que estão me ligando, deve ser propaganda. Desculpa. E aí você começa a ver que existe uma classificação racial, já nesse modo, né, de chamar uma pessoa de mulato, chamar uma pessoa de preta, de outra pessoa de pardo. Você começa a ver que essas cores têm importância e elas vão começar cada vez mais a ter uma importância não só para identificar um sujeito, por exemplo, eu quero saber quem é José, eu não sei, me lembra, vai falar, vai dar característica física. Para de ser só uma característica física, para também dizer de um determinado comportamento e para dizer onde pode estar e onde não pode estar. Então, a gente começa a dizer que é uma racialização das relações, né, em que a cor da pele, a característica física, se torna fundamental para criar grupos de pessoas, né? E aí, eu vou falar um pouco mais desses mulatos de pardos do século XIX, um pouco mais para frente, mas você começa a apontar. No meu caso, na minha pesquisa, eu vi a racialização muito forte nas notícias que envolviam crimes, né? Quando envolviam crimes, os jornais costumavam apontar, tanto de Campinas, Piracicaba, São Paulo também, porque eu vi um pouco daqui da cidade de São Paulo, e isso, né, vai acontecer no Rio de Janeiro, os jornais tinham o hábito de fazer notícias de quem estava saindo, entrando na delegacia, sendo preso, né? E quando se tratava, eu sabia sempre quando era uma pessoa negra, porque estava ali, né? Preto vadio era o título, às vezes, da matéria. Preta vadia, pretas ébrias, né? E aí informava que um preto, uma preta, eu vi menos mulato e pardo, homens de cor, esse termo não aparece, né, nessa situação, falando que tinham sido presos ou estavam bêbados. Em outros casos, por saber quem eram as pessoas negras, eu sabia quando acontecia com as pessoas brancas, porque não falavam. Diziam, houve um tumulto na rua tal, tantas pessoas foram pegas. Houve um tumulto, um bêbado, um ladrão, né? E aí você via que não tinha cor, não tinha característica. Onde vai ter uma identificação? No caso dos italianos, em Campinas e Piracicaba, até o começo, até a primeira década do século XX, isso é muito forte. Depois, em alguns momentos, tem nomes italianos, mas não dizem que ele é italiano,
ou que ele é de alguma região da Itália, porque isso também acontecia, né? Falar que era uma pessoa da Calábria ou de outra parte de alguma região da Itália. Mas isso era muito forte. E aí tem um estudo de um professor que está na... Ele era professor na Universidade Federal de São Carlos, agora ele está na URGS, né, na Federal do Rio Grande do Sul. É o Karl Monsma, e ele, que é um livro de 2016 chamado A Reprodução do Racismo, e aí ele vai contar a história, na verdade, ele vai trazer a história entre a relação de fazendeiros, imigrantes, em especial os italianos e negros. E aí ele aponta para isso, né, de que os italianos também chegam aqui, na verdade, e ao longo do processo, sendo muito discriminados, porque, assim, não há uma relação em que se viam que eles eram brancos, eles eram trabalhadores que iriam substituir os negros e eram tratados muito próximo disso, do que como foi tratados os escravizados. Eles, por outro lado, os italianos não gostavam desse tipo de tratamento, obviamente, contavam com o apoio dos cônsules, né, do consulado italiano para defendê-los, depois de uma elite italiana que chega com alguns que chegam com algum dinheiro e compram terras, vão ser proprietários, outros que vão acumulando terra para desmistificar. E uma das coisas que eles pediam era para parar esse tipo de generalização nos jornais, né? De que se uma pessoa italiana fosse presa, que colocasse que ela é italiana como se aquilo fosse preponderante, se aquilo fosse fundamental para entender o crime dela. Isso continua acontecendo com os negros ao longo do processo, né? No século XIX. Pode passar, por favor? E aí é quando a gente começa a ter o racismo, né? Depois da racialização. Você define grupos de pessoas, quem é branco, quem é, na verdade, não é nem quem é branco, a gente vai ver depois, mas quem é não branco, quem vai ser indígena, e aí você vai dar um critério racial para isso, quem é negro, quem é indiano, através de critérios raciais, quem é árabe, você vai definindo o mundo, né? Porque isso não é só no Brasil, você vai definindo o mundo a partir de quem não é, né? E dando uma característica de grupo. E aí, no caso do racismo, não é só identificação racial, né? Vai para além disso. Você categoriza, né? Cria esse critério, essa identificação, seja por cor, seja por aspecto cultural, que hoje também acontece muito, né? De vez você falar que alguém age de determinada forma, você diz, é porque a cultura desse povo é desse jeito, né? Então é como se a pessoa não pudesse escolher viver de um outro jeito. E se viver de um outro jeito, ela está rompendo com a própria cultura, né? Então você essencializa, cria uma essência para aquele grupo e começa a definir que aquilo é melhor ou pior do que determinadas práticas, né? Então aí você começa a hierarquizar, você começa a dizer quais são os espaços e a discriminar aquelas pessoas, né? Que aí o racismo é parte de uma discriminação preconceituosa e a partir da raça. Eu sempre falo para os meus alunos que, assim, preconceito é algo que todas as pessoas têm, né? A gente olha determinadas pessoas em determinadas situações e imagina alguma coisa. Por exemplo, se a gente vê uma pessoa com uma camiseta do Ramones, a gente acha que aquela pessoa gosta de música punk e, inclusive, que gosta do Ramones. Só que existem pessoas que compram essa camiseta na loja C&A e nem sabe que é um grupo. Acha bonito o símbolo e comprou, né? Então, né, tem uma série de comportamentos. A grande questão é quando você começa a discriminar racialmente, a criar uma ideia desqualificatória de pessoas a partir do que você acha que aquela pessoa é.
né? E não do que você sabe dela, não do que o seu contato te mostra, a sua relação te mostra como que ela age. Obviamente, e assim, e isso também, todas as pessoas cometem discriminações, né? A gente, por exemplo, vai ser amigo de pessoas que a gente vê que tem assuntos mais interessantes do que o nosso, que gostam de coisas que a gente gosta, que concordem, ou pelo menos que tenha proximidade de ideias que a gente tem, né? E a gente não vai ser amigo de outras pessoas que discordem tanto. Isso é um ato de discriminar. Só que eu estou discriminando a partir do que eu conheço dela, daquela pessoa. Não do que eu não sei, não do que eu acho que ela vai ter. Não do que eu acho que o grupo todo dela, que ela pertence, vai ser. E o racismo, na verdade, é o fundamental no processo de racialização, né? Não é uma coisa separada da outra, apesar de eu ter separado os conceitos, não é uma coisa separada da outra, e não vem uma coisa antes da outra, vem as duas coisas juntas. Você geralmente racializa pessoas para dominação étnica, para manter uma dominação étnica, né? Só que, por um outro lado, a gente vai ter a resposta disso, que também vem a partir de um processo de racialização, que é a resposta, né, a resposta ao racismo, que seria o antirracismo, só que já é racializado, porque as pessoas já foram racializadas, elas não estão racializando. E aí você pode passar, por favor. E aí vem uma coisa, dois grupos fundamentais, né? E aí eu quis colocar, que é o movimento negro e o antirracismo. O movimento negro, ele exige, por uma questão de combate ao racismo, o protagonismo de pessoas negras, né? Pessoas brancas não, pelo menos na minha visão e na visão de várias organizações do movimento negro, não podem participar do movimento negro, de organização negra, enquanto debatedores, enquanto pessoas de frente, né, à frente disso. Por quê? Porque é o momento dos negros pensarem e falarem, e debaterem, exporem tudo o que pensam, sem nenhum constrangimento a eles ou a outra pessoa, sobre o racismo, né? Porque é preciso aprender também, e aí, para aprender, às vezes a gente precisa, não às vezes, mas sempre, a gente precisa ser honesto, e do modo como a gente sente. E, obviamente, que você vai ter todos os tipos de fala sobre a questão do racismo, e até chegar a um conceito de formas de ações, né? Então, para não constranger pessoas, não é espaço de pessoas brancas. E isso as mulheres e homens não entram, né? As mulheres debatem ali porque existe processos de violência, uma série de coisas, de traumas dessas pessoas. Então, o movimento negro é constituído por entidades dirigidas por pessoas negras e frequentadas por pessoas negras, né? Que usam dessa identidade racial negra ou equivalente, porque em alguns momentos as pessoas vão rejeitar a identidade negra, né? Não vão querer usar o termo negro, vão usar homens de cor, vão usar afrodescendentes, e uma série de outros termos, mas que se equivalem no modo de que a gente... São as pessoas que a gente identifica como pessoas negras, né? Como fator determinante para aglutinar e para agir, né? Eles estão ali. E são grupos que vão pensar em soluções para os problemas que são os problemas de racismo, para a melhoria das condições de vida de pessoas negras. Esse é o movimento negro. O segundo ponto que eu não marquei ali, mas o antirracismo, é um movimento que independe de cor de pele, né? Aí todas as pessoas podem ser racistas. A verdade, hoje, cada vez mais, a intelectualidade negra pede que sejamos todos antirracistas e antimachistas, e, na verdade, em falta de termo, falam até de feministas, né? Mas não no sentido de participação de grupos de mulheres,
mas no sentido de combater a misoginia, o sexismo, o machismo, né? O feminicídio. E aí são pessoas que, mais do que contrário ao racismo, são pessoas que vão atuar para eliminar qualquer mazela originária do racismo, né? Então, vão estabelecer práticas políticas que vão combater a desigualdade racial. E aí, nesse caso, um exemplo na verdade, sim, dividindo alguns grupos, a gente poderia falar assim, existem pessoas ainda que são racistas, no sentido, assim, não só de reproduzir o racismo, mas que, de fato, não gostam de pessoas negras, de indígenas, de outros tipos de pessoas que não sejam brancas, que vão falar isso abertamente, falar que não quer relacionamento com esses tipos de pessoas, que vão ofender esse tipo de pessoas sem conhecer. Por outro, aí tem pessoas que não são racistas, né, que até se incomodam com essas pessoas, mas não agem, falam assim, eu acho errado. Bom, né, essa pessoa não é racista, ela não é nem antirracista, mas também não é antirracista. Porque a pessoa antirracista, ela, mais do que se posicionar contra, quando ela vê uma pessoa tendo práticas racistas, ela vai querer entender como o racismo funciona na estrutura, como se ele se reproduz, e vai tentar estabelecer critérios, práticas contra toda forma. Né? Vai estabelecer, por exemplo, enquanto professora, um exemplo porque eu sou professor e me vem à cabeça isso, vai estabelecer de que ela, antes mesmo de chegar um livro de infantil com personagens negros, né, personagens negras, ela vai atrás desse livro, de um livro, ela vai atrás de contar esse tipo de história para criar uma referência para aquela criança, independente se ela tem alunos ou alunas negros ou negras, né? Ela vai atrás porque ela acha que as crianças brancas precisam ter também referências de pessoas negras em várias posições, né? Ou indígena, árabe e outros grupos que vão ser vistos sempre estereotipados. Ela vai atrás de apresentar outros elementos, né? Ela vai atrás de dados e ela vai criar situações para essa prática. Ela vai tentar entender, né, a estrutura e criar uma nova linguagem, né? Por exemplo, há uma palavra que eu ainda uso bastante e às vezes só depois que eu uso que eu vou lá e altero a minha fala, que é o verbo judiar. Uma vez eu ouvi que isto era um termo pejorativo para os judeus, né, colocando como se ser judeu era algo muito doloroso e por isso que a palavra tinha esse sentido. Eu na verdade não sei o quanto isso é verdade, mas como me foi dito que essa comunidade não gosta, é uma palavra que eu sempre que faz parte do nosso vocabulário do dia a dia. Então, quando eu às vezes solto, eu vou lá e refaço, falo assim, não, né, ser maltratado, tal, troco a palavra para, inclusive, evitar esse tipo de termos, né? A gente vai cair, isso faz parte de uma estrutura, né, de linguagens de desclassificação. Aí você pode passar, por favor? E aí a outra coisa, né, que eu meio que já tinha falado no comecinho, que é a raça no movimento negro e no antirracista, né? Ela vai ser usada para evidenciar dados das desigualdades, né? Para mostrar o quanto que além de juntar as pessoas, mas ainda é um termo que faz evidenciar. E nesse caso tem um outro exemplo bem interessante, que é o livro Rota 66, Por Isso que Mata, do Caco Barcelos. Ele vai, na primeira parte, dizendo como ele vai pegando os dados de pessoas que foram mortas pela polícia, né, que ele vai no IML e vai fazendo registro. Até que as pessoas estão sabendo do que ele está fazendo e falam que ele não pode mais entrar no IML para fazer esse levantamento.
Então, ele contrata o jovem Sidney, né, na época jovem, agora já não, para que ele entre no IML e veja quem são as pessoas. E o Sidney vai indo, né, fazendo isso, e um tempo depois o Sidney chega e fala assim, mas são todos como eu, né? Todos pardos ou pretos, que jovens, pardos e pretos. Aí o Caco Barcelos fala, não, tem branco aí. Ele fala, só quando tá com pardo ou com preto, né? Não tem branco. E o Caco fala assim, não, a gente vai precisar averiguar isso. E aí o Sidney fala, então vamos fazer a aposta. O Sidney ganha a aposta. E não era porque antes, quando o Caco Barcelos estava entrando, não tinha, todas as pessoas eram brancas. É que aquilo não chamava a atenção dele, né? Porque ele não, ao contrário do Sidney, que via pessoas iguais a ele, o Caco Barcelos não via. Então só relatavam, são jovens, ele até anotava que eram jovens, né, que estavam sendo mortos. E o Sidney que vai chamar a atenção, né? Ó, tem uma cor aí. E isso é fundamental, né? A prática do movimento negro vem para isso. Eles apontam e falam assim, tem uma cor, né, nessa desigualdade. Tem uma cor na pobreza, né? Tem um grupo que faz parte da pobreza, então fala, a gente vai precisar criar, continuar usando essa noção de raça, mesmo com todo o problema, porque tem as consequências do que foi feito, né? A gente na verdade, sim, a ciência para de classificar as pessoas racialmente, a ciência e biologia, no caso, né, a genética, racialmente, em meados da década de 1950. Mas as pessoas socialmente não pararam junto com a ciência, até porque muitas vezes eram pessoas lá no alto escalão da ciência. Tem gente que teve comportamentos que ainda se seguiram sociais por mais 30, 40, 50, 60 anos, 70, já que ainda vai ter essa prática. E aí, pode passar, por favor, né, que aí eu vou apontar duas situações do começo, né, do século XX, que tem um anúncio, esse que está no jornal recortado, que é um anúncio de jornal que está na Gazeta, que é daqui de São Paulo, mas era muito comum no Diário de Campinas e no Cidade de Campinas também. Na verdade, em todo o Brasil vai ser comum anúncios de precisa-se de uma criada para todo o serviço, menos cozinhar, prefere-se brancos. Né? Esse tipo de anúncio para empregados domésticos tem casos que não é só de mulheres, né? Você vai ter, principalmente para mulheres, né? No caso de criados, vai ter para jardineiro também, em que se escreve prefere-se branca, prefere-se estrangeiras, prefere-se alemãs. Vai aparecer. E aí, o outro é também um trecho de uma matéria do jornal do Diário do Povo, né, que a polícia está agindo contra as pretas desocupadas. Em mais uma campanha feliz que da polícia local, na verdade. Mais uma campanha feliz que iniciou a polícia local. Hostilidade contra as pretas sem ocupação. Percorreram vários cortiços, prenderam ali mulheres residentes. O resultado dessa campanha será benéfico para as donas de casa que lutam contra a falta de empregadas de cor em Campinas. Né? Isso é um tipo de racismo que era permitido, isso é um tipo de situação racista permitida no começo do século XX. Você encampar campanhas, você dizer que prefere pessoas brancas para o seu trabalho, a polícia agir contra as pessoas pretas, né? Mulheres, chamar pessoas de pretas desocupadas, falar que tem faltas de empregadas de cor, mesmo quando você tem esse tipo de preferência, né? Uma preferência por mulheres brancas. O jornal, eu fiquei sabendo dessa notícia, na verdade, através de um jornal negro chamado Getulino, dirigido por pessoas negras de Campinas, reclamando dessa campanha, falando que sim, apoiam a polícia em vários momentos, mas que mulheres que cuidam da casa não são desocupadas, que o trabalho doméstico, dentro do seu próprio, gasta muito trabalho,
e que o problema da desocupação, da falta de emprego dessas mulheres pretas é por conta daqueles anúncios de preferem-se brancas, porque muitas delas não vão conseguir emprego porque preferem-se brancas. E aí, eu acho que isso agora é o vídeo, né? Aí pode passar, que aí é um vídeo de 2016, de uma campanha do governo do Paraná. Aí eu vou deixar vocês ouvirem um pouquinho. Deixa eu desligar. Muito obrigado por terem vindo. Eu vou mostrar algumas fotos para vocês e eu queria que vocês me dissessem o que vocês veem nessa foto. Acontece. E essa? Ela é designer de moda. Escolhendo uma roupa para ela comprar. Executivo, pode ser na parte de finanças, pode ser na área de RH. Mais uma. O pai está cuidando do jardim da casa dele. Com certeza, eu não tenho cara de ser empregado da casa, não. Ela está limpando a casa dela, está limpando a pia. Eu achei grafiteira, tem jeito de grafiteira. O grafite é uma arte, não é vândalo, não é uma vândalo. O que você vê nessa imagem? Alguém pichando o muro. Pichadora. E ela? Diarista? Limpando a casa? Empregada doméstica. Um jardineiro. Bom, ele me lembra de segurança de shopping. Um motorista particular. Vendedora, poderia ser uma costureira. Parece uma pessoa fugindo. Ladrão. O nome disso é racismo institucional e as consequências são graves. Chega de fingir que é normal. Racismo é crime. E isso é para a gente ver, mais ou menos, né, disso que eu estava falando. Esse é um exemplo de como que essas situações, né, de racismo do passado, elas vão se modificar, mas ainda atrapalham esse tipo o nosso mundo. Eu não posso chegar e afirmar que todas aquelas pessoas que quando for aquelas pessoas, aqueles profissionais de RH, eram pessoas que não gostam de pessoas negras, que não se relacionam com pessoas negras, que vão ser aquilo que a gente chamaria de pessoas explicitamente racistas. Mas elas foram acostumadas por uma estrutura, por instituições racializadas e racistas mesmo, que desqualificaram as pessoas negras e verem as pessoas negras de modo pejorativo. Elas não têm uma visão positiva. Na verdade, elas não vão... Elas já associam automaticamente negros em determinadas situações, né? Uma vez um aluno no minicurso até falou comigo, falou assim, mas a gente vê as notícias ali o tempo todo, pessoas negras, né, aparecendo nos jornais, traficando, sendo presas. Aquilo é real, só que, por outro lado, a gente também tem, e também é comum aparecer, jovens brancos de classe média traficando em rave, na própria faculdade, só que há uma diferença até de tratamento da própria imprensa. E isso uma colega minha, jornalista, falou que é o medo do processo, né? De que, por exemplo, quando são pessoas de classe média para cima, eles vão colocar como acusados de
tráfico, porque se taxar, né? Porque toda pessoa é inocente até que se prove o contrário, precisa do julgamento. Então, se o jornal coloca que é traficante, a família, que provavelmente vai ter recursos para contratar um advogado, vai processar, né? Ela é acusada de tráfico, né? E aí tem que se esperar a condenação. Então, eles fazem esse tipo de coisa. E teve até memes que falavam assim, as pessoas já dizem que pode chamar brancos de classe média de traficante quando estiverem traficando. Aí a gente tem, inclusive, por exemplo, aí pensando em questões de culturas, né, os casos de rave e bailes funks, né? A gente tem, e não só no Brasil, mas em várias partes do mundo, uma cultura da rave ligada ao consumo de drogas também, né? E, porém, a gente vê menos crítica a esses encontros, né? Aos encontros de raves. A gente vai ver muitas críticas, inclusive com intervenções policiais, no caso do baile funk. Os bailes funks vão ser, assim, perseguidos de toda a forma, inclusive, né, campanhas políticas falando que é só caso de polícia, né? Você pode voltar para o slide, por favor? Né? E aí você tem esse tipo de situações de tratamento, né? E aí a gente hoje não discute somente... Calma aí, acho que... Simélia, você está me ouvindo? Você consegue voltar para o slide? Só um minutinho, já estou fazendo. Tá bom. E aí hoje a gente não vai só discutir o problema do negro, né? Porque uma sociedade racializada, ela é para todos os lados. Hoje a gente tem uma maior discussão sobre a branquitude ou branquidade, né? De que a gente não se discutia muito. A gente, por exemplo, pegaria esse vídeo e faria uma discussão sobre o problema do negro de entrar no mercado de trabalho e ser visto negativamente, mas hoje a gente vai fazer uma discussão também, né, de complexo de pessoas brancas, né, de que é a pertencer ser branco, né, de que vai estar no lugar mais elevado de uma hierarquia racial, ou seja, as pessoas brancas não vão ter, como um dos membros do RH falou, não vai ter cara de empregado, né? Então, não é jardineiro, está cuidando do próprio quintal, aquela mulher está cuidando da própria casa, né? É assim que vai ser visto, né? Vai ser aí proprietários de privilégios simbólicos e materiais, e eu vou falar dessa questão de privilégio que sempre causa muito problema, e eu vi um modo de definir interessante, né? Então, o segundo tópico que eu já falei, né, que a gente não vai mais reduzir o problema só ao outro, o problema do negro, né, mas a gente vai olhar para todos os lados, porque aí é aquilo, né, branco vai ser plenamente humano, as relações vão se tornar humanas, somente humanas, quando reconhecer a humanidade do outro, quando reconhecer que o outro, e aí não só o negro, mas o outro, e aí também não só... A gente está tratando de branquidade porque a gente está na América, né? E a relação de poder se dá disso. Mas se a gente estivesse em alguns países asiáticos, a gente vai falar de outros grupos que vão estar no topo da hierarquia social, né? Mas aqui a gente está por conta de ser América, né? E por conta de ser América-Brasil, porque, por exemplo, se a gente estivesse na Europa, por exemplo, na França, a gente já estaria tirando os judeus da questão da branquitude, nos Estados Unidos também, né? E alguns grupos que a gente considera brancos também iriam sair, né? Então, ele é um resultado, né, dessas relações que vão dar lugares, e isso é fundamental, vão dar lugares aos brancos e aos não brancos. Tem um estudo da Lia Weiner,
eu acho que eu coloquei no final, e ela aponta que essa hierarquia racial é tão grande, que entre moradores de ruas, pessoas em situação de rua, pessoas brancas conseguem usar banheiro de shopping e pessoas negras não. E ela entrevistou, né, moradores de rua, e aí ela coloca até as exposições do que é visto. Chega nesse nível, né? Da contribuição de dinheiro, vai ser mais para uma pessoa branca do que para uma pessoa negra, né? Dessa hierarquia. E aí, quando a gente fala de privilégios raciais simbólicos, eu vi recentemente, né, num programa de definição, um exemplo que acho bom, que é interessante, né? Porque quando a gente fala de privilégios, vem coisas assim do tipo, é uma pessoa que praticamente não faz nada e vai ganhar tudo de mão beijada. E a gente sabe que pessoas brancas, muitas delas são trabalhadoras, trabalham muito e muitas vezes também não são pessoas ricas. E aí a pessoa falou assim, é como você nadar no rio, a situação do privilégio. As pessoas brancas vão nadar no rio a favor da correnteza, né? E aí, dependendo da sua condição financeira, status, de prestígio, família, uma série de relações, né, econômicas, sociais, essa correnteza vai estar mais forte a favor dessa pessoa ou mais fraca, né, ao ponto de estar parada, né? As pessoas, ela vai ter que trabalhar para chegar na linha de chegada, né, no final do trajeto, essa pessoa vai ter que nadar, vai ter que se esforçar. Enquanto uma pessoa negra vai nadar contra a correnteza, né? Ela vai ter que e aí também vai ser mais ou menos de acordo, se a correnteza vai ser mais forte, mais fraca, de acordo com vários critérios, né, de relações, mas ela nada contra a correnteza, porque ela vai ter que enfrentar aquele tipo de situação no RH, né? E outros estudos já apontaram para isso, né, de que pessoas que é um fenômeno da América como um todo, a invenção de nomes. Está se tornando também na Europa a invenção de nomes, né? O termo é esse, né? A gente tem nomes no Brasil que não são nomes originários não é originário da língua portuguesa. Por exemplo, Neymar, né? É um nome que vai surgir, alguém vai colocar, a gente tem alguns nomes que são junções do nome do pai e da mãe, de dois avós, juntar dois nomes, vão se criando vários nomes, né? E isso também acontece nos Estados Unidos, acontece no México. No México ainda tem os nomes indígenas muito fortes, né? Vamos acontecer nesse fenômeno. E uma das explicações é por conta da relação do escravismo de construir novas identidades positivas. E aí, nos Estados Unidos, teve umas pessoas, uns economistas, que quiseram discutir a meritocracia e apontar como ela é falha, né? Que ela é falha por uma série de questões, e uma envolve o racismo. Eles pegaram 10 pessoas e criaram 10 currículos. Só que aí eles resolveram de 10 currículos virar 20. Deram nomes para os mesmos currículos, nomes diferentes, né? Nomes tipicamente ingleses e nomes que são ligados à comunidade negra e latina, né? E distribuíram para os mesmos lugares. As pessoas que tinham nomes ingleses eram chamadas mais vezes, né? E mais rápido do que as pessoas que tinham nomes hispânicos ou ligado à comunidade negra. E aí, então, ele fala, viu? As pessoas já são classificadas na hora do RH. Já se sabe, já se imagina que uma pessoa nos Estados Unidos é um nome comum, Devonte, Lamar, uma pessoa negra não vai chamar. Que um José, né, que seria José, não é uma pessoa hispânica, é uma pessoa não branca. E aí, essa professora e essa pesquisadora, ela até fala que uma vez ela estava numa empresa e ela falou assim, eu vejo pessoas falando que são contra cotas, porque acho que ninguém deve ser favorito
merece um emprego por conta da cor da pele. E ela até também passou um vídeo similar a esse que a gente viu, e ela falou assim, quem tem emprego por conta da cor da pele são os brancos, né? Porque eles vão ser vistos positivamente. Os negros vão ter que mostrar no currículo que, assim, vai ter que criar um currículo que chame muita atenção de determinadas empresas pelo seu mérito, né? Para que possa conseguir aquele emprego. Então, essa é a questão do privilégio, né? Eu gostei muito dessa definição, porque é o nadar. Todo mundo vai se esforçar, só que uns vão se esforçar muito, porque vão estar contra a corrente, e os outros a favor da corrente, né? E aí você pode passar, por favor. E então, né? Aí só uma definição, né, dessas duas situações, né, que vai conceder às pessoas brancas a condição de neutras. As pessoas brancas são julgadas pelo que elas fazem individualmente, né? Ninguém vai falar que... Ninguém é muita gente, né? Mas, assim, não se torna comum socialmente falar que a gente vai... que o preconceito... que vai ter um preconceito contra brancos, por exemplo, na política, porque praticamente todos os corruptos que a gente teve, políticos corruptos que a gente teve até então na história do Brasil, eram pessoas brancas. A gente não vai falar isso. Porém, quando estava tendo a discussão, as manifestações no mundo, pelo George Floyd, e no Rio, e aqui em São Paulo, era pelo menino João Paulo, que tinha sido assassinado, uma ex-jogadora de vôlei, e outras pessoas também, né, influentes, falou que é normal ter preconceito contra negro, porque os negros cometem muito crime. Só que aí é que tá, a gente nunca parou para pensar que praticamente todos os políticos, né, que cometeram corrupção, e aí eu estou falando dos condenados, são pessoas brancas. E a gente não fala assim, então a gente não vai ter mais político branco, porque... né, a gente tem que ter esse preconceito, é normal. Não é, porque as pessoas brancas são vistas como pessoas. Cada um é responsável pelo que faz, né? Só que é ainda normal algumas pessoas abrirem, falarem esse tipo de situação, de que, por exemplo, é normal alguém ter um preconceito comigo, achar que eu posso roubá-la, porque outros negros a roubaram. Mesmo eu nunca tendo roubado uma bala, né? E ela vai falar isso sem conhecer. Então, e uma das grandes, na verdade, o objetivo da luta, né, antirracista é que pessoas negras sejam vistas somente como pessoas. Aí você pode passar, por favor, né? E aí falar rapidamente da questão do movimento da negritude, até para pensar e um histórico rapidinho do movimento negro no Brasil, que é o seguinte, né? O movimento da negritude, né? Quando a gente fala de negritude, houve por exemplo, enquanto a branquidade é um conceito criado na academia para estudo de relações raciais, né? E é recente mesmo, alguém colocou aqui que nunca tinha ouvido esse termo, é recente, começa na década de 90, né? 1990, nos anos 2000 no Brasil se torna mais forte, apesar de que você já tinha outros sujeitos na década de 60, 70, que já falavam que a gente precisa estudar branco, e falavam de comportamentos brancos, mas o conceito vai ser mais recente. A gente houve um movimento chamado negritude, um movimento político, pessoas se organizaram e falaram assim, a gente está fazendo uma revolução da negritude. É um movimento, né, que era pan-africanista, ou seja, que tentava falar que tem uma visão da África como um todo, e não só da África, mas dos africanos e de pessoas negras ao redor do mundo, que é tratado como diáspora negra, diáspora africana, né, no caso, porque vai ter as classificações. E aí eles se pautam muito, muito mesmo, porque é do momento, ele é do começo do século XX, vai se tornar forte na década de 60, muito no critério racial, até mesmo biológico. Né? Alguns desses líderes vão falar que
a Europa e as pessoas brancas, como todos, são a raça da razão, e os africanos e os negros fazem parte de uma raça da emoção, né, que todos vão ter que contribuir. Né, e eles vão criar tentativas de positivar tudo que é do elemento negro ou africano, né, de critérios raciais. E aí, bem curioso, é que algumas pessoas são da América, né, são aqui do nosso continente, são francófonos, geralmente falam franceses, foram estudar na França, né, e conheceram africanos que falavam franceses também ali, e vão estabelecer esse tipo de relações. E quando os países africanos, né, a partir da década de 60, começam a se libertar do colonialismo, eles chegam até a África e começam a ver que não é o paraíso que eles construíram, né, que não é aquela visão que eles tinham, era errônea, que existem lá pessoas de caráter diferente, né, que você vai ter pessoas que vão dominar as outras, que vão... que não tem essa preocupação racial que eles tinham, né? E ele impulsiona até o movimento negro brasileiro. E aí, passa, por favor, Simélia, eu vou tentar concluir em 2 minutos para vocês terem tempo de falar, porque agora que eu vi que são 11 horas, já falei bastante. E aí, o movimento negro brasileiro ele vai mudar ao longo do tempo, porque o racismo vai se reproduzindo, mudando, né? Por exemplo, hoje num jornal, acho que nenhum jornal hoje aceitaria aquele tipo de anúncio, né? De prefere-se brancos. Mas mesmo assim, a gente tem RH, as pessoas em RH que vão pensar pessoas negras de forma desqualificatória, né? Então você vai mudar pelo que debate, né? No século XIX, na imprensa negra e literários, por exemplo, ainda antes da abolição da escravatura, que a gente começa a ter o que a gente pode chamar de parte da história do movimento negro, pessoas que vão pedir para que sejam avaliadas pelos seus méritos, né? Pelo que elas fazem, individuais. Algumas são abolicionistas, outras não. Não é essa a pauta de cor, na verdade, não é a abolição ou a continuidade da escravidão, mas é o julgamento pelo mérito, né? Depois a gente vai ter, que é o meu objeto de estudo, sociedades beneficentes, né, mutualistas, de ajuda mútua, que vão buscar mostrar que os negros podem andar de forma respeitosa, são capazes de organizar festas e se divertir sem causar tumulto, vão criar escolas, mas basicamente do que tem de diferente é uma busca de se mostrar respeitoso, através até da roupa, e mostrar que são capazes, né? Eles vão falar muito da capacidade negra, de que negros são capazes. Pode passar, por favor. No período pós-Vargas, você começa a ter uma valorização de aspectos do que são próprios de pessoas negras, por exemplo, o samba. O samba, no começo do século XX, não é tão valorizado até entre os negros, eles não vão buscar esse tipo de valor, né? Religiões de matrizes africanas, candomblé, umbanda, quimbanda, almas de Angola, não aparece muito nos jornais negros do começo do século XX, mas começam a aparecer no movimento pós-Vargas, né? Pós-45, né? Vão tentar ressignificar o termo negro, porque no começo do século XX usa-se muito homens de cor, depois eles começam, na década de 20, já usar o termo negro, mas nesse caso eles vão começar a positivar a palavra negro, que antes era ligado à condição social de escravizado. Eles começam, então, a falar que é positivo. Na década de 70, já é explicitamente político, já é o termo movimento negro, surge o movimento negro unificado, que existe até hoje, né? Uma organização com esse nome. Eles começam a falar que aquilo é um movimento negro, começa-se a pedir políticas públicas contra as desigualdades, a levantar dados e criar políticas públicas contra as desigualdades. Aí acham que não cabe só, por exemplo,
que era muito comum os próprios negros criarem suas escolas, né, ou educarem de alguma forma. Querem que as escolas públicas ofereçam educação de qualidade a esses grupos. Aí hoje a gente tem, né, a consolidação de movimento de mulheres negras, que sempre existiu. Nessas outras etapas que eu apresentei, sempre teve mulheres negras organizadas, com clubes próprios, com diretorias próprias em alguns clubes, né? E agora você tem organizações consolidadas, como, por exemplo, um site chamado Guelé 10, que é da Sueli Carneiro, a Rede de Mulheres Negras, tem outros grupos que são consolidados, que vão discutir não só a questão racial, mas junto às intersecções de raça, classe, gênero, né? Então, você tem um problema que é uma questão racial, uma questão de classe, uma questão de gênero, né? E vai aumentar esse foco na representatividade negra sem abandonar a atuação por políticas públicas, né? E aí pensar na representatividade positiva, aí você pode passar o vídeo, Simélia, por favor, que aí é o último, que é um comercial da Dove, que ela fez, que não é nenhum parte do movimento negro, mas é como o movimento negro, esses movimentos racistas, né, conseguiram atrair o interesse comercial, né, de outros setores. Vou aqui colocar no mundo. Bem. Você gosta do seu cabelo? Não. O cabelo das minhas amigas é liso, maravilhoso. E é desse jeito que eu queria ter. Não desse jeito. Cabelo bonito pra mim é liso. Quando elas correm, faz um movimento de onda. E é muito bonito. Me chamavam de feia, falava que eu não era bonita, de cabelo cacheado solto. Eu sou o patinho feio, com aquela história do patinho, ele é diferente de todos. Eu me sinto assim. Você é perfeita assim, com seus cachos soltos no ar, entrelaçando a atenção do mundo, por onde você passar. Não precisa se esconder, deixe seu rosto brilhar, balançando os seus cachinhos com as ondas do mar. Obrigado, Simélia. Então é isso, né? Quando a gente fala de representatividade, é disso, de uma representatividade positiva, é isso. Você mostrar que é possível positivar a diferença, né? Sem desqualificar outros, né? A gente está acostumado muito com essa ideia de beleza de cabelo liso,
e a gente não repara no que acontece na vida de algumas pessoas, né? E aí você positiva aquelas pessoas que não têm cabelo liso, né? Porque cabelos são diferentes, né? E é isto que eu tinha. A Maria Cunha já fez 4 perguntas, eu anotei, e agora vocês, quem mais quiser fazer perguntas, eu só acho que a gente vai acabar passando do tempo, que eu falei muito mais do que eu estava prevendo. Mas eu já anotei aqui, Maria Cunha, as suas perguntas. Ah, Márcia, desculpa, eu li errado aqui, desculpa. Eu anotei errado, na verdade, no meu papel. Desculpa, é Márcia. Vamos lá, eu vou então começar por essa aqui, que estão fazendo pelo chat. Denegrir, sim, é similar a essa questão ao judiar, o ato de se tornar negro, e está, na verdade, indo nesse sentido. A gente tem até o termo negro em alguns dicionários ligado a termos pejorativos, a sujeira, a falta de luz, uma série de questões que estão na raiz da palavra. Por isso, algumas pessoas até vão em busca, né, e respondendo a uma outra pergunta, né, da questão dos termos a ser chamado. Outras pessoas vão buscar um outro termo que não seja o termo negro. O termo negro é o termo que se tornou mais comum, né, na nossa sociedade atualmente, mas questão dos termos é sempre muito complicado, porque, né, os termos vão mudando. As pessoas que eu estudei, né, até o começo até o começo da década de 1930, por exemplo, elas preferiam ser chamadas de homens de cor, né? Elas achavam que o termo homens de cor era um termo, ou pretos, seriam termos isentos de julgamento, né? Enquanto o termo negro estava ligado à escravização ainda. Em Portugal, por exemplo, eles usam o termo preto. A classificação do IBGE é preto ou pardo, né, que aí junta para criar a categoria racial negro, né, negra, né, no caso, categoria racial negra, porque o movimento negro trabalha por isso. Só que a gente tem essas experiências que foram positivando o termo negro, né, o Teatro Experimental do Negro, o Movimento Negro Unificado, a UNEGRO, que é a União de Negros pela Igualdade. Aí eles tinham uma campanha, o negro é lindo, 100% negro. Chegou a se ter uma revista chamada Tição, para realmente positivar esses termos, né, para pegar o xingamento e devolver de forma positiva essa identidade, né? Então, assim, o que é melhor chamar? O melhor seria o termo negro, porque é algo que está no cotidiano. E aí, esperar que a pessoa diga se ela se considera negra ou não, e ela apontar, né? Na verdade, eu faço algumas vezes algumas brincadeiras. Primeiro, chame as pessoas pelo nome, sempre, né? Mas, assim, aí, quando tiver dessa questão de identificação, né, o negro, aí a pessoa vai te dizer, né? Porque o preto, por exemplo, eu uso nas minhas classificações agora, todas eu uso o termo preto. Eu nasci pardo, né? No meu registro, eu sou da época que iam lá, diziam qualquer cor era pardo, né? Hoje eu uso o termo preto para as minhas classificações. Eu, na verdade, uso os dois no meu cotidiano, hora um, hora outro. Não vejo nenhuma discussão séria que consiga fechar. Na verdade, as pessoas vão opinar, né? Aí você tem, por exemplo, nos Estados Unidos, ou é black, seria o preto, cor, ou afro-américa, né? Aí eu tenho isso, né? Tem a questão dos afrodescendentes aqui, né? São esses termos, as pessoas vão se colocando porque é uma identificação pessoal. Então, o caso dos nomes ingleses e latinos. Não pode ser xenofobia, porque no caso dos Estados Unidos,
essas pessoas são dos Estados Unidos, né? Existe uma comunidade, pessoas que têm sobrenomes hispânicos, tá? Que são dos Estados Unidos, né? A gente tem que lembrar que algumas cidades dos Estados Unidos, algumas regiões dos Estados Unidos fizeram parte de colônias da Espanha, né? Até do México, que é o caso da Califórnia, de uma parte do Texas, né? Tanto tem a cidade ali, né? Tem cidades que têm nomes em espanhóis e tem pessoas que há 3 gerações são, ou mais até, são americanas, só que elas têm nomes espanhóis. Então, não é porque eles são estrangeiros, né? É porque, na verdade, classificam. E aí, por exemplo, e tem os nomes que são nomes ligados, e aí são nomes, não são sobrenomes, são nomes, por exemplo, Jamal, Lamar, Devonte, Ashanti, porque Ashanti é o nome do reino Ashanti, que seria ali na região de Gana, né? É um nome muito comum, Ashanti, nos Estados Unidos, entre pessoas negras. Então, são nomes que vão ter problemas na hora de contratar. Então, não é só xenofobia, né? E até mesmo a xenofobia é uma prática de racismo, porque você considera que todos os estrangeiros são parte de um mesmo grupo racial, principalmente alguns estrangeiros, né? São parte de algum grupo racial, você racializa o estrangeiro e desqualifica, né? Mas sim, aí tem esse caso, por exemplo, você tem pessoas que não, no caso dos Estados Unidos, não são estrangeiros, eles são, mesmo lá com o nome latino, eles são norte-americanos, né, estadunidenses. Fora que existe o caso de Porto Rico, que todo cidadão de Porto Rico é um cidadão americano. E eles vão ter nomes, eles falam ainda espanhol, né? E aqui, se no vídeo os analistas de RH fossem de cor branca e os atores fossem pretos, o senhor acha que em um julgamento como seriam... Na verdade, assim, você tem, né, os analistas brancos, todos brancos, e julgando pessoas brancas e julgando pessoas negras, né? Você tem dos dois lados. São fotos com as mesmas roupas, né? Eles, inclusive, fizeram isso, colocaram as mesmas roupas nos atores, em atores brancos, no caso, modelos, né? Porque são fotos, nos modelos brancos, nos modelos negros, e você tem uma diferença de concepção, né? E aí, muito interessante essa questão do sobrenome holandês, porque a gente às vezes acha que algumas sociedades estão mais avançadas do que a nossa. E a Holanda tem uma questão próxima disso que eu falei de Porto Rico. Ainda, por exemplo, quem nasce nas Antilhas holandesas é holandês. Quem nasce no Suriname é holandês. E são pessoas negras, são pessoas de origem... Tem pessoas de origem indígenas, até espanholas por ali, e eles vão ter essa questão também. Tudo bem que eles alteraram, por exemplo, os sobrenomes, tem alteração de sobrenomes, né? Mas você tem alguns casos que pessoas podem usar criar sobrenomes, criar nomes, né? Vamos ali que eu tinha visto uma outra. Aqui, ó, Maria Beatriz estava falando, né, de criar um ambiente de diversidade. Sim, eu super defendo isso, não só por cabelo, mas por uma série de questões. Hoje mesmo, né, a gente tem muitos livros infantis com personagens negras. Tem uma que é... eu esqueci, eu vi a palestra dela recente, que fala do cabelo de... não vou lembrar porque eu não tenho o livro. O livro está na escola. E aí a gente foi impedido de ir para a escola, né? Mas que trata do cabelo de Lelé. É sensacional, porque ela vai apontando o que as pessoas vão falando do cabelo dela e ela vai respondendo. Não, meu cabelo é isso, meu cabelo é aquilo. E ela vai respondendo e criando sempre formas positivas do cabelo dela, contra as formas negativas. A gente tem um livro sensacional. Tem outros livros que vão tratar, assim, dessas questões raciais com crianças, né? Tem
A Menina Bonita do Laço de Fita, um clássico, né, que o coelhinho branco vai querer saber por que a menina é negra, né, e como que ele faria para ser também. E ela vai dando explicações, comi jabuticaba, fiz uma série vai falando de coisas, fiquei muito tempo no sol, e o coelho vai fazendo as coisas para tentar. Até que a mãe dela fala assim, não, é porque nós também somos. Aí ela conta, é por causa disso. Aí ele vai lá e tem filhotes com uma coelha de pelo preto, né? E aí tem filhotes brancos, pelo branco, de pelos marrons, de pelo preto, vai tendo vários tipos, né? E ela vai pensando nisso. Só que hoje também a gente tem outros livros em que o personagem é negro, mas não tem uma discussão racial, o que é melhor ainda. Porque pessoas negras, como está dizendo, são pessoas. Tem um caso de um menino, acho que é Nito, em que ele é um menino chorão. Na verdade, é para discutir o choro entre meninos, né? Porque muitas vezes a gente fala para meninos que meninos não choram, que quem chora são meninas. E aí o livro estava falando assim, não é normal o menino chorar. O que não é normal é chorar o tempo todo, né? Você precisa lidar com isso, e aí não por ser menino, mas por ser uma pessoa, por ser uma criança. Você não pode chorar o tempo todo, você tem que resolver seu problema, né? E vai ensinando o pai, a mãe, a professora, várias pessoas vão entrando na vida dele, vão falando para ele ensinar, vão ensinando ele a lidar com os problemas e não só a chorar. E, na verdade, a discussão é essa, o ensinar a pessoa a lidar com os problemas. Então, você criar essa diversidade, né? Porque mostrar pessoas plurais e diferentes formas. Até chorei aqui, professora Sandra. Minha filha, quando criança, queria fazer professivo. Eu tenho cabelo liso. Eu fiz faculdade, ela é a única negra, e ela também estudou na particular, que relatos, né? Aí a Márcia dizendo aqui que sentiu na pele. Aí na Furlan falando que é um lindo vídeo. Poderia ser o curso do programa. Eu que agradeço a todos vocês por me ouvirem, a Simélia por me chamar, né, para a gente poder bater esse papo e falar um pouquinho sobre isso. Mas eu sou super defensor, assim, meu viés como professor é de criar ambientes plurais, né? E a gente tem que ir para além, né? Não só na escola, a gente não pode depositar também tudo, a escola não vai salvar o mundo. Vários espaços, como esse comercial da Dove, né, de criar imagens positivas. Professor William? Ouvindo. Tem um slide seu, que é o seu contato, e também algumas referências bibliográficas que o professor disponibiliza. Eu peço para os alunos ficarem mais um pouquinho, que eu vou compartilhar. Mas antes disso, eu queria muito agradecer a sua presença, o seu tempo, a preparação dessa aula, e fica aqui o convite para que isso, sim, se torne uma oficina. Podemos conversar depois, caso tenha disponibilidade para o próximo semestre, dependendo aí dos movimentos que nós vamos ter na preparação das palestras, oficinas e vivências para o primeiro semestre de 2021. Então, eu agradeço muito, agradeço em nome da equipe, especialmente a Isabel Cristina Floriano, que é a nossa coordenadora. Fica aqui também o agradecimento dela. A você. Obrigado pela oportunidade. Sim, vamos conversando para criar esse ambiente. Que bom que vocês gostaram, foi um aprendizado. Essa é a intenção. Aí, né? Novamente o meu contato. Quem quiser anotar, pode mandar e-mail à vontade. Muitos agradecimentos aí no chat. Tô vendo eu já aqui. Vou passar para a última tela daqui a pouquinho, até depois que o pessoal anotar, para as bibliografias. E eu gostaria que posso sugerir para tirar uma foto, quem quiser investigar um pouco mais. Porque são alguns aí textos.
E fica aqui as sugestões de leitura, né? O professor estava preocupado com o tempo, mas terminou exatamente na hora. Muito bom. Muito obrigada.